Ô, Gi, você já estava ao vivo, que já está 2h49 aí? Já entrou. Já estamos no ar. Na primeira noite, eles se aproximam, roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cachorro e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz. E, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer mais nada. Esse poema se chama No Caminho e ele foi escrito pelo Eduardo Alves Costas. Boa noite, nós somos as Rutes, grupos de artes cênicas e políticas da cidade de Juiz de Fora. Né? Para quem nos acompanha, né, já sabe que a gente tem feito uma série de conversas, né? A gente não vai falar entrevista, mas são bate-papo com pessoas que a gente acha interessante. E em ano de eleição, num período assim tão conturbado, nós não poderíamos nos furtar, né, de uma conversa com candidatas, né, principalmente porque, como o nosso próprio nome diz, a descrição, né, das RUTs é Grupo de Artes Cênicas e Políticas. Então, nós convidamos 4 candidatas negras para bater um papo conosco nessa noite. Mas antes eu queria falar um pouco mais das RUTs, que nós somos um grupo formado por 8 mulheres negras. Temos aqui a nossa diretora e também roteirista Giane Elisa. Temos a produção da Mariana Gino. Temos a tesouraria com a Fabiana Costa e a Sheila Gonçalves. A Sheila, inclusive, que também faz parte do quadro de atrizes, junto com a Denise Nascimento, com a Joyce Queiroga, com a Renata Dória e comigo, Maria Luísa. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos. Só queria fazer, aliás, uma observação. No nosso cartaz, vocês viram, né, que nós convidamos a professora Cristiana, né, a Leiliane, a Marrom Silva e a Mariângela. Só que a Mariângela teve uma indisposição. E por isso, nessa noite, ela está sendo substituída pela Dandara. Mas, assim, a Mariângela não vai sair prejudicada, ela vai continuar sendo representada, porque eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal aqui na cidade de Juiz de Fora está com a proposta de uma mandata coletiva, que são as tantas, né, que é formada justamente pela Leiliane, aqui presente, pela Dandara, pela Núbia e pela Mariângela. Então, boa noite a todos, eu passo a palavra para a Giane. Então, gente, boa noite. Mais um sábado, né? A gente aqui tentando promover coisas que nos movimentem e que nos façam pensar, né? Isso tem a ver com o nosso papel, né? O nosso papel de atrizes, né? De dramaturgas, no meu caso, no sentido de que a arte ela tem um papel político, né? E as RUTs, elas reivindicam esse papel político, a gente quer esse papel político, e a gente quer se reivindicar como atrizes negras que militam pela produção pela promoção da igualdade racial e de gênero. Quero dar boa noite às convidadas, né? Sejam todes muitíssimo bem-vindas, né? E que a gente possa ter uma noite, um bate-papo agradável e um bate-papo que honre e reverencie as mulheres que vieram antes de nós, nos permitiram esse momento, né? Esse momento, até muito pouco tempo atrás, ele era impossível de acontecer, né? Uma tela com 6 mulheres negras, sendo que 4 delas são candidatas ao cargo, né, de vereadoras na Câmara de Juiz de Fora. Então, é muito importante, né, E de Leopoldina, né, gente? E de Leopoldina. É muito importante que a gente faça essa demarcação, né, que a gente está aqui porque outras tantas vieram antes da gente, né? Isso é muito importante. E aí, para começar, eu queria falar um pouquinho, a gente queria trazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre o papel da vereadora, né? As meninas vão conversar com a gente aqui hoje, vão falar de suas propostas, né? Enfim,
mas eu queria falar um pouco assim do papel da vereadora, porque muitas vezes a gente não tem, muita gente não sabe de fato o que significa o papel do vereador, principalmente porque muita gente se utiliza desse papel para tentar construir expectativas nas pessoas que, na verdade, não fazem parte do papel de um vereador, de uma vereadora, né? Então, quando a gente está falando, então, disso, a gente está falando, então, de 4 funções principais, né, para a vereadora, que seria legislar, representar, sugerir e fiscalizar. A gente não vai falar de todas essas funções, mas 2 delas são muito importantes, que é a questão, 2 não, todas são importantes, né, mas eu penso que quando a gente está falando de legislar, de representar e de fiscalizar, são questões extremamente importantes e que nós, eleitoras e eleitores, precisamos estar atentas e ligadas nisso. Quando a gente está falando de legislar, a gente está falando da responsabilidade que tem a vereadora, né, nesse caso, que a responsabilidade que a vereadora tem de organizar, de regulamentar a vida na cidade. Então, isso não é pouca coisa, né? Então, o modo como a cidade vai funcionar em primeira instância, é responsabilidade dessa pessoa que a gente vai eleger para as câmaras municipais, né? Isso é muito importante. Quando a gente está falando da representação, isso também é outra coisa importantíssima, porque essas pessoas, né, essas pessoas que vão para a Câmara Municipal, elas então passam a nos representar e elas passam então a ser voz da população num espaço de poder que está legislando, que está regulamentando a vida da cidade. E uma coisa muito importante, essas pessoas representam a quem votou nelas, né, as pessoas as eleitoras e eleitores, mas representam também um partido político, né? Então, não existe, às vezes a gente fala, né, a gente ouve muita gente falando assim, não, mas eu voto na pessoa, não é no partido. Isso não existe, né? Porque quando vota na pessoa, você está votando no partido, e essa pessoa está comprometida com o partido. Ela está comprometida com a ideia que aquele partido tem, com o modo que aquele partido pensa a cidade, pensa o direito das mulheres, pensa a possibilidade de moradia, pensa as possibilidades das crianças, né? Então, quando a gente está falando disso, é preciso a gente conhecer a história do partido a que a nossa vereadora está vinculada. Isso é muito importante. E quando a gente está falando da fiscalização, então, essa é uma função importantíssima, porque a vereadora ela precisa fiscalizar os atos do executivo. Isso quer dizer o quê? Que ela vai fiscalizar prefeito e secretários. E a fiscalização tem a ver com o orçamento do município, né? O orçamento que é decidido lá na Lei Orçamentária Anual, né, que é a LOA, ele precisa ser cumprido. Então, o vereador que aparece aí falando, né, que eu vou construir não sei o quê, eu vou asfaltar não sei o que lá, vou abrir o hospital. Não existe isso, porque o vereador não pode gerar despesas para a Câmara, para a prefeitura, porque a prefeitura tem uma lei orçamentária anual e o papel do vereador é saber se essa lei está sendo cumprida tal como ela foi aprovada na Câmara. Porque todo e qualquer gasto do tesouro, né, do dinheiro que tem no município, ele precisa ser aprovado pela Câmara. Então, esse é um papel muitíssimo importante. E nós, como eleitores e eleitores, então, precisamos incentivar quem a gente conhece, né, as pessoas da nossa família, a conhecer esse papel para não deixar que ninguém passe a gente para trás, para que ninguém invente, vou fazer isso, aquilo, outro, se aproveite desse papel, prometa coisas que não possa cumprir, né, e se aproveite desse papel para poder tirar vantagem sem cumprir de fato aquilo que é o papel a que se destina o papel da vereança. E aí, enquanto a gente estava preparando, né, eu fiquei vendo lá, né, que vereador, né, é uma vereadora é uma palavra que é grega, vem de vereia, né? E vereia quer dizer caminho, né? Então, a vereadora é aquela que orienta os caminhos, é aquela que indica os caminhos. Então, é um papel de muita responsabilidade e que eu tenho certeza que as nossas convidadas dessa noite estão inteiramente preparadas para isso. Eu espero que vocês aproveitem muito e escutem com o coração aberto, né, e muito atenta o que as nossas convidadas têm a dizer. E aí, eu queria pedir, né, para passar a palavra para elas, pedir que elas se apresentem, né, a primeira rodada que elas se apresentem,
Cada uma vai ter 3 minutos para fazer isso, a gente avisa quando tiver faltando 1 minuto para terminar. E aí a ordem dessa resposta vai ser Cristiana, Dandara, Leiliane e Marrom. Vamos lá, Cristiana, pode começar suas apresentações. Boa noite, meninas. Boa noite a todos os ouvintes, todas as ouvintes. Muito obrigada pelo convite, às Roots, que realmente têm cumprido um papel de fazer arte e política ao mesmo tempo em Juiz de Fora. Espero que se amplie cada vez mais. Eu sou a professora Cristiana Ribeiro da Silva, sou professora na Rede Pública Municipal de Juiz de Fora, há mais de 16 anos, efetiva em 2 cargos. Sempre trabalhei em comunidade periférica, sempre atuei, fui muito atuante na minha categoria, magistério, né, principalmente nas greves dos professores, que está aí uma luta que a classe trabalhadora enfrenta dia após dia. Além disso, sou advogada, terminei recentemente o mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais, sou uma estudante de escola pública, egressa de zona rural, mulher, negra, de família imensa, eu sou a 15ª, eu sou a caçula lá da minha família, meu pai já é falecido, mas a minha mãe é viva, natural de Agirita, mas eu adotei Juiz de Fora como minha cidade de coração, porque realmente é uma cidade que sempre contribuiu com a minha formação, e agora eu quero retribuir para Juiz de Fora também o que ela sempre fez por mim, né? Pela cidade de Juiz de Fora, que sempre nos acolheu. Agora já melhorou bastante, mas na minha época de estudante, já tem anos de estrada, era só Juiz de Fora, aqui na zona da Mata Mineira, que nos permitia continuar o nível superior, né? E eu cheguei cedo para o Juiz de Fora. Sou rodada, já morei em outros estados, tá? E agora, depois de um certo tempo, sempre militei, sempre atuei politicamente, eu sou um ser político. A política está na minha veia, para além da política partidária, para além da política desse momento que nós estamos usando de campanha eleitoral. A política, para mim, ela está em tudo, desde a sua reunião com a sua família, a sua conversa com a sua família, ao você decidir o que precisa para a sua rua, ao você usar o SUS para pegar um remédio, o transporte público dessa cidade. Então, política, para mim, você tem uma coisa que me arrepia bastante, é quando a pessoa fala que não gosta de política. Tem uma confusão aí que as pessoas fazem no que é política e o que é o política. Eu não gosto do político. De política não tem como você não gostar. Que basta que você opine que o poste, que a casa da sua vizinha está com uma cor que não te agrada, isso já é político, você já está interferindo, isso já faz uma diferença na vida alheia, entendeu? Então, basta que você fale, por exemplo, agora que nós estamos falando do preço de arroz que está alto, isso é política. Isso é política. Então, eu sou um ser político por natureza. Essa sou eu que estou me apresentando pela primeira vez que eu me filio, eu sou filiado a partir do Rede, Juiz de Fora, e a Giane falou muito bem, a gente tem a questão de votar na pessoa, mas o partido traz uma carga muito grande para nós, né? Nós representamos uma ideia. E o Partido Rede, eu considero os partidos progressistas, né? São partidos progressistas, é o que mais me atraiu no sentido de programa político, trajetória, de o que se pensa enquanto política, principalmente questões ambientais, questões da mulher e questão da educação, tá? Porque vocês vão me ouvir falar, não só por ser professora, muito, mas muito mesmo de educação, que a minha principal bandeira é a educação. As demais bandeiras, as quais eu respeito, reverencio e defendo, elas são decorrência do fracasso político público que foi a educação nesse país. Aliás, no mundo. E se nós tivéssemos uma política educacional séria, nós não precisaríamos falar para a pessoa que ela não pode me discriminar por causa da cor da minha pele. Eu não precisaria falar para um homem que ele não pode bater numa mulher, estuprar, violentar uma mulher, porque ela é uma mulher. Isso tudo é decorrência do fracasso que é o projeto político para a educação no mundo, especialmente no Brasil. Eu acho que já me apresentei e passar a vez para as outras meninas. Ótimo. Então, e aí eu tenho que dizer para vocês que eu esqueci de marcar o tempo da Cristiana. Então, assim, essa primeira pergunta, então, fica livre, né? Vocês façam a apresentação de vocês, assim, tentando imaginar o que seriam os 3 minutos. E eu esperando 1 minuto na tela, tá, Giane? Oi? Eu estava esperando 1 minuto amarela. Pois então, mas eu esqueci completamente de ligar aqui o cronômetro. É muita função, gente. Eu não tenho. É assim, né? Mas enfim. Então, Cristiana, agora Dandara.
Bom, salve geral, eu queria primeiro saudar Exu e Lebara, que abrem os nossos caminhos para que a gente faça qualquer serviço antes de tudo, né? E que minha mãe Oxum possa derramar bênçãos e o sucesso, vitória a todas nós, né? Porque pretendemos ter em Juiz de Fora uma Câmara Municipal maciçamente feminina, antirracista e preta, né? Nesse sentido, eu sou Dandara Felícia, eu sou a primeira mulher travesti preta mestranda da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou a primeira diretora sindical travesti preta da base nacional da CUT. E esses protagonismos, né, eles dizem muito mais de um lugar que é o país onde a gente vive, extremamente racista e transfóbico, do que de um sucesso meu, muito embora tenha esse mérito também, porque estudo, pesquiso, mas sempre construído a partir do demérito das nossas ancestrais em não conseguir acessar esse lugar por conta de características estruturais racistas e transfóbicas. Então, a gente está em Juiz de Fora, eu sou, desde 2018, né, organizadora de uma movimentação de candidaturas coletivas, e aí agora, em 2020, nós conseguimos fazer a movimentação de candidaturas coletivas que se chama Tantas, por uma JF melhor, somos eu, Maria Ângela, que represento hoje porque teve uma indisposição, ela faria, né, uma fala dela e também das tantas aqui, então estou representando Leiliane e Núbia. Nós somos 4 mulheres pretas protagonizando a primeira candidatura coletiva de mulheres pretas periféricas de Juiz de Fora. Então, se você votar em uma, vai estar votando em todas. É o verdadeiro bom, bonito e barato, né? Pague uma, leve 4. Então, vota em uma e a gente vai ter 4 cabeças pensantes, independente do número de cadeiras que ocuparmos na Câmara Municipal de Juiz de Fora, 4 cabeças de mulheres progressistas que constroem o partido mais progressista do Brasil, o PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade, que é o partido onde a gente entende que a gente tem a liberdade, inclusive, de protagonizar, né, uma mandata que seja realmente conduzida por mulheres e por mulheres pretas, né? O PSOL ele dá a independência a seus filiados de que o partido não precisa intervir diretamente nas mandatos. Então, a gente tem uma condução política, como a gente estava falando, do partido, mas o PSOL ele dá essa liberdade às suas candidaturas e às suas mandatos, de que os mandatos sejam conduzidos, bem óbvio, dentro das características do partido, mas conduzidos por nós, políticas construídas por mulheres, e aí sempre pensando nessa questão da horizontalidade, né, sempre pensando na questão do consenso, que de vez não é fácil, porque não é fácil mesmo, e eu acho que esse que é o grande lance, né? A gente construir consenso é difícil, mas ele é muito prazeroso quando você consegue organizar 4 candidaturas que sejam femininas, que sejam antirracistas e que tenham eixos temáticos característicos, bem construídos, com propostas, né? Diferentemente de outras candidaturas que a gente vê por aí, nós temos propostas, a gente não faz promessa de verdade, a gente faz proposta de construção política para a cidade, né? Em áreas diferentes, mas sempre respeitando umas às outras. E para complementar, eu queria dizer que a gente se propõe a ser vereadora, né, para encurtar a distância entre a nossa vida e o sistema político, né? Essa distância que é cada vez mais construída e cada vez mais possibilitada por homens brancos, muitas vezes medíocres, que ocupam os espaços porque a estruturação racista, machista, sexista e transfóbica da sociedade não nos permite estar naqueles espaços. Então, a gente está nesse momento aí com muito amor, com muito afeto, mas com um pouquinho de pé na porta, para ocupar a política e construir política pública nós por nós, com muita esperança para vencer o medo. Boa noite a todo mundo. Beleza, Dandara. Leiliane. Ei, gente, boa noite. Primeiro eu queria saudar todo mundo que está aqui nessa roda maravilhosa.
saudar as Ruths, que eu tenho um carinho imenso, e assim, eu nem sei descrever como é que tá aqui nesse debate com vocês. Bem, meu nome é Leiliane Germano, eu sou mestranda em comunicação social, sou jornalista, sou fundadora do projeto Papo de Minas. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Que a minha tela parou aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Minha tela parou. Oi, gente. Então, sim, Liliane, pode falar. Desculpa. Então tá bom. Sou fundadora do projeto Papo de Minas, em que eu debato o combate à violência contra a mulher. Também sou dos movimentos feministas, já fui do coletivo Maria Maria, hoje eu componho o fórum de coletivos feministas 8M e também componho o setorial de mulheres do PSOL. Bem, eu sou moradora aqui da Zona Norte, né? E desde muito cedo eu percebo o quanto que as mulheres negras, principalmente aqui da periferia, elas sempre estão à margem. Elas estão à margem quando o assunto é salário, quando o assunto é segurança, quando o assunto é estrutura da cidade, direito à cidade. Então, quando eu me coloquei à disposição do partido, também sou do pessoal, como a Dandara falou, me coloquei à disposição de fazer esse trabalho com as tantas, eu estava pensando em todas as vezes que a gente foi silenciada, porque a gente vive numa cidade que é muito ainda baseada no racismo estrutural. Eu também trabalho com combate à violência contra a mulher há algum tempo, já fui da equipe de pesquisadores da Comissão Municipal da Verdade e também sou educadora popular como professora de redação. Então, assim, outra bandeira que eu trago além do feminismo e do combate à violência contra a mulher é a educação de qualidade, principalmente nas nossas escolas públicas. E é isso, eu continuo sem ver vocês, tá tudo congelado. Ué, mas a gente está te vendo e te ouvindo. Gente, que loucura. Minha Você não tela está tá vendo bem nada? congelada. Não está vendo a gente? Vocês estão congeladas. Vai tentar. Não, estamos aqui, estamos te vendo e todo mundo Vocês está. querem me tirar e voltar? Eu vou sair e vou voltar, tá? Peraí. Tá, pode ir, então, que eu te aceito aqui. Então, terminando essa primeira rodada, então, agora a Marrom. Marrom Silva, que é a nossa candidata lá de Leopoldina. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Marrom Silva, sou moradora aqui de Leopoldina, né? Tenho 49 anos, sou mãe de 2 meninos, né? Sou casada e sou uma mulher simplesmente politizada. Eu respiro política 24 horas por dia. Tudo que se diz respeito à injustiça, o que não é legal para o povo, eu estou respirando essa política de reivindicação dos direitos das pessoas. E eu sou de uma família pequena, né? Minha mãe e minhas 2 irmãs, somos da família Silva, né? Sou do Partido dos Trabalhadores aqui de Leopoldina. Estou muito feliz com o convite de vocês para participar dessa live maravilhosa. Estou assim, estou muito, muito, muito feliz mesmo. E estou vindo pela primeira vez, né? Coloquei meu nome primeira vez candidata a vereadora, para lutar por aquilo que eu acredito, né? Leopoldina é uma cidade pequena, com 52 mil habitantes, né? E poucas mulheres se engajam, né, em lutar pelos direitos femininos. Aquilo que eu sempre digo, a gente tem que acreditar que que a mulher não é sexo frágil. Foi isso a época, né, que a mulher é o sexo frágil. Não, nós somos capazes de tanta coisa e eu quero mostrar para as mulheres leopoldinenses da minha cidade que a gente pode. Eu, como uma moradora de comunidade, de um bairro distante do centro da cidade, um bairro com muitos problemas, né? Estou nessa luta aí pelas mulheres de Leopoldina. Não quero, assim, diversificar as negras, mas quando a gente se coloca nesse patamar que hoje eu me encontro, de uma candidata a vereadora, uma negra, não tenho nenhuma formação de estudo, né? Estudei o pouco que eu pude. E nesse pouco que eu pude estudar, o que hoje eu me encontro sendo como pessoa, a vida me ensinou. Eu sou uma empregada doméstica que sai de Leopoldina na madrugada da vida para estar no Rio de Janeiro de manhã para servir, né? Para ir lá servir e voltar no final de semana. Então, isso
não me coloca menor do que ninguém, não coloca melhor e nem pior do que ninguém, né? Então eu sempre quero acreditar que a gente pode. Acabou-se aquela história de que a empregada doméstica ela tem que ser uma negra, não saber ler nem escrever, ser burra, né? Ela está ali para servir o patrão, com hora para acordar e às vezes sem horas para dormir, né? Então estou tentando mostrar às pessoas que não é um grau de estudo, uma faculdade que faz a gente ter um ideal, né? Eu cheguei a esse ideal porque eu sou uma pessoa assim que não é qualquer coisa que me derruba, não é qualquer coisa que me põe para baixo, não. Eu sou muito, minha mãe diz que eu sou muito ambiciosa, não é ambiciosa. Eu acho que a gente tem que mostrar que a gente está aí para mostrar para as pessoas. Não é porque eu sou empregada doméstica, eu não posso vir aqui e me colocar meu nome à disposição para vir ser uma candidata a vereadora, né? Eu posso não ter a experiência, mas eu posso chegar lá e mostrar por que uma mulher negra, né, uma empregada doméstica, moradora de uma comunidade, pode chegar lá e mostrar o seu potencial. Acho que tudo na vida da gente, a gente tem que acreditar que a gente é capaz. Eu sou uma pessoa que sempre acredita, eu acordo sempre e falo, eu sou capaz de muita coisa. E eu quero mostrar que o meu nome, eu não me candidatei em vão. Eu me candidatei para que as mulheres de Leopoldina, como um todo, sintam-se orgulho de ter a Marrom Silva lá dentro daquela Câmara. Muito obrigada pela oportunidade. Marrom, ótimo. De nada. Muito obrigada, meninas todas, pelas falas de vocês, apresentando, cada uma apresentando seu partido, falando um pouco de vocês. A fala da Marrom, assim, ela, né, remete muito às nossas esquetes, né, sobre o trabalho doméstico, assim, mas vamos que vamos. Então, gente, nessa segunda rodada de perguntas, eu queria falar justamente sobre essa questão das candidaturas femininas, né? Porque esse ano teve um número muito expressivo, né? Se não me engano, é um número recorde, inclusive, de candidatura de mulheres e também de candidatura de mulheres negras. E aí eu queria ver como que vocês interpretam, como que vocês veem essa questão. A gente começa, então, com a Marrom, depois Leliane e Cristiana. E agora eu vou marcar o tempo, hein, gente? Bom, aqui na minha cidade, no começo, quando eu fui sondada pelos partidos, né, até eu me decidir qual, na verdade, se encaixaria pela minha história, né, por aquilo que eu busco, por aquilo que eu quero levar lá na Câmara das minhas propostas. Enfim, eu optei, né, porque também, assim, acho que tem minha cara, que é o Partido dos Trabalhadores. Enfim, no começo, eu tive muito preconceito, eu chorei muito no começo, porque as pessoas, assim, não acreditam, né, principalmente pela minha história, de não ter nenhuma formação, né. Um belo dia eu cheguei do Rio, desci num ponto de ônibus, estou no ponto de ônibus esperando o ônibus, e aí eu já tinha começado a trabalhar em lives, né? Comecei a trabalhar em Facebook, aquela coisa toda, aí veio uma moça me falou assim, oi, tudo bom, você é Marrom? Eu falei que ela sou, não sei o que. Ela falou assim, olha, me desculpa te perguntar, eu até acredito que seja assim, uma pergunta inocente da pessoa, né? Mas assim, o que uma empregada doméstica pode contribuir para vir ser uma candidata a vereadora? Você acha que você é capaz de ser uma candidata a vereadora, de chegar lá na Câmara e fazer alguma coisa? Gente, nesse dia eu tive a certeza que eu sou capaz, porque eu sofro muito, a gente sofre muito preconceito, e principalmente a cidade ser pequena, e as mulheres, assim, elas não têm aquela gana de sair, de lutar, de gritar por aquilo que ela acredita, de ir em busca do seu ideal. Elas querem ficar na zona de conforto. Então, eu acho que, no meu momento que eu estou vivendo agora, eu acredito que tem muitas mulheres aqui dentro da minha cidade que estão se espelhando em mim.
vendo em mim a chance de uma mudança dentro de Leopoldina. Porque Leopoldina é uma cidade pequena, né? Muitas mulheres, mas assim, são poucas que têm a coragem de estar fazendo o que eu estou fazendo. Então, acho que esse ano foi assim, extremamente importante para a política nacional. Muitas mulheres saíram da sua zona de conforto, colocaram o seu nome, as mulheres negras, então, sabe, revolucionando mesmo na política, e eu acho que tem tudo para dar certo a política desse ano, com as mulheres aí chegando e se mostrando para que veio, tá bom? Obrigada, Marrom, e agora a gente passa a palavra para Leiliane. Então, no Brasil a gente teve esse aumento, né? Um aumento expressivo, isso é muito importante, mas em Juiz de Fora a gente ainda tem um cenário que se repete, né? Infelizmente, aqui em Juiz de Fora, só de candidaturas de mulheres, a gente tem só 33%, infelizmente a maioria ainda é de mulheres brancas, né? Então a gente está num cenário em que a nossa cidade ainda se mantém dando poucos passos em relação a uma política antirracista, mas a gente está aqui para isso, né? Para quebrar essa barreira que a gente ainda tem na política de Juiz de Fora e para mostrar o quanto que a gente precisa de representatividade lá. A gente tem uma Câmara na cidade que nunca teve uma vereadora negra. Então, nesses anos todos, uma Câmara que tem apenas uma mulher sentada lá, hoje, que não é uma mulher antirracista. Então, a gente tem que entender, se questionar por que Juiz de Fora ainda está na contramão e como que a gente pode, de fato, fazer a diferença nesse ano. Esse ano é um ano que a gente viu tantas hashtags Vidas Negras Importam, tantos debates sobre racismo, e a gente precisa trazer isso para a nossa política também. Por que as mulheres negras ainda não estão sentadas lá? Por que a gente ainda não debate antirracismo nas escolas da cidade? Por que quando a gente vem com um projeto de lei de uma semana de contra a intolerância, os vereadores barram? Porque a nossa cidade ainda é uma cidade conservadora, ainda é uma cidade que quer ficar nos padrões da colônia, ainda é uma cidade que não dá espaço para as mulheres, a gente tem que cavar na unha mesmo, nas manifestações nas ruas. Então, que esse ano a gente consiga batalhar bastante, fazer das nossas campanhas realmente representativas, para que na próxima vez que a gente sente aqui, na próxima eleição, a gente tenha orgulho de falar: Juiz de Fora tem entre as cidades que mais tem mulheres negras disputando e que tem mulheres negras sentadas no poder legislativo. E eu, gente, sou jornalista, eu não consigo gastar o tempo todo. Eu fiquei, gente, como assim? Quer ligar com o computador? Você está vendo o computador? Dandara. A Leiliane se programa, gente, para poder usar o tempinho bem certinho, deixa 30 segundos sempre sobrando. Acho que a gente precisa, num primeiro momento, né, pensar de quem é a culpa de não ter mulheres negras naquele espaço, né? Porque a culpa literalmente não é nossa. Quando você vai ler o Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis, por exemplo, que existe um questionamento, né, de por que mulheres negras não participavam do feminismo naquela época, ou do movimento sufragista naquela época. A gente precisa entender, inclusive, onde estão as mulheres negras, né, na cidade. Elas estão cuidando das casas dos senhores que estão lá naquela Câmara e estão cuidando de suas casas. Então, o tempo que lhes sobra para poder fazer luta, para poder fazer militância e para poder fazer política, é o tempo que elas vão cuidar dos seus e cuidar de si mesma em casa. Então, a gente precisa sempre pensar, né, neste lugar que foi relegado, que foi deixado para as mulheres negras no Brasil, num país colonialista, cis heterossexista e racista. Então, o avanço, ele se dá, eu acho, principalmente porque nós começamos, né, a debater o antirracismo, debater o racismo e fazer política, fazer teatro político antirracista, para poder mostrar que aquelas mulheres pretas estavam no lugar que deveria ser melhor. E, para isso, começar a ocupar aqueles espaços, né? Juiz de Fora é um lugar que teve 11 mulheres só na Câmara, né, até hoje, nenhuma mulher preta, e acho que faz parte de um movimento da cidade esse aumento,
mas ainda é muito difícil construir política dentro de partido, sendo mulher preta. Todos os dias a gente precisa lutar com racismo, com sexismo. A gente vira, em um momento, mulheres denuncistas, inclusive, porque não há outro meio que não seja construir política, mostrando o quanto ainda a política é embranquecida, masculinizada, e o quanto esses homens se sentem ameaçados quando a gente resolve ocupar esses lugares de poder e decisão. Então, eu saldo, né, esse aumento, e eu espero que a gente consiga eleger muitas mulheres pretas, porque a gente precisa construir política pública com o nosso olhar, com a nossa vivência, a partir das nossas experiências. Obrigada, Dandara, e agora eu passo a palavra para a professora Cristiana. Bom, a Dandara, mas as meninas que me antecederam colocaram muito bem, né? Primeiro, assim, eu vejo com cautela, tá? Tem partidos ainda abrindo espaço para a mulher, chamando a mulher para cumprir uma cota de 30%. Isso é vergonhoso ainda no nosso país, né? Então, a gente, como a Liliane trouxe para nós, Juiz de Fora está na contramão da estatística nacional, nós ainda não somos maioria na cidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver isso como um momento de protagonismo, principalmente para nós negras, né? Porque é muito fácil. Onde estavam as mulheres negras no processo de construção histórica desse país? Primeiro, que a história nos negou. Eu não confio nessa história aí que não nos coloca como fonte principal de informação. Que história que é essa? Com todo respeito aos historiadores, às historiadoras, mas foram escritas por pessoas brancas e privilegiadas. Privilegiadas no sentido de estar numa escola e estar estudando, enquanto nós lutávamos para ter direito a sair de casa, alguma coisa desse tipo. A nossa presença aqui hoje, e principalmente Juiz de Fora, ela tem que ser uma presença para incomodar. Ela tem que ser uma presença para fazer, de fato, mexer com as estruturas locais. Nós somos exemplos. Eu, como educadora, como professora, eu sempre me vejo como exemplo. Só que eu não quero, apesar de, como a colega lá de Leopoldina falou, a gente vê que não tem a menor dificuldade, não é a formação que nos faz pessoas melhores, com certeza. Mas eu, enquanto professora, eu defendo, sim, que as nossas crianças, que os nossos alunos, que os nossos jovens, né, possam ter essa escolha no final e não exerça só esse papel que nos restou. É um momento importante para nós, eu espero que a gente, de fato, porque nós estamos, gente, lidando com um eleitorado que é ainda machista e racista. Não temos muita resistência na rua, eu tenho andado rua com todo cuidado, somos bem recebidas porque estamos lidando com a periferia. Eu estou nas minhas comunidades. Agora, quando você vem para o centro, aí a coisa já complica um pouco mais. Nós vamos ver se Juiz de Fora realmente está preparada para candidaturas femininas e para candidaturas negras no resultado dessa eleição. Que agora está muito bonito bater palma. E o voto? Faz uma diferença muito grande. Perfeito. Juiz de Fora é sempre, né? Juiz de Fora, em vários assuntos, ela está sempre na contramão, né? Então, assim, acho que isso também se constitui, né, como um desafio, né? Não sei se, né, para Leopoldina também é um desafio, assim, mas Juiz de Fora é uma cidade complicada, né, nesse sentido. E aí, assim, para seguir o nosso papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho, comentassem sobre as propostas de vocês, né? Em 3 minutos a gente sabe que não dá conta, né, de falar de tudo, mas que a gente possa, então, que vocês possam tentar falar das principais, né, propostas de vocês. A gente começa com a Leiliane. Então, a gente tem alguns eixos temáticos, né? Dentro desses eixos temos propostas. O principal eixo temático que eu trago é o combate à violência contra a mulher para avançar, em que a gente traz tanto uma ampliação
do atendimento da mulher, porque a gente sabe que a nossa delegacia da mulher, a nossa casa da mulher não funciona nos finais de semana, não são 24 horas, a gente não tem um aparato para atender mulheres com deficiência, por exemplo, e muitas vezes as mulheres às vezes encontram até dificuldade de chegar por conta da localização dessa casa. Então a gente quer uma ampliação desse atendimento para 24 horas, que tem atendimento de mulheres, um atendimento humanizado, preparado para fornecer acessibilidade, e a gente também quer, através de sistema de ocupação mesmo, criar a primeira Casa da Mulher de Juiz de Fora, que é a nossa Casa Rosa Cabinda, que será uma casa não só para mulheres vítimas de violência, mas para a população LGBTQIA+, e também que seja um espaço de formação para os coletivos, que seja um espaço de formação profissional para as mulheres, e que também seja um espaço que a gente tenha atendimento jurídico, psicológico, e também um local em que a gente possa usar para terapias integrativas do SUS. Então, a gente tem construído a 40 mãos, 40 mulheres esse projeto. A gente também quer trazer ampliar o cursinho popular, porque a gente tem o CPC da prefeitura, né? Que esses cursinhos populares sejam ampliados e levados para as escolas nas periferias, porque às vezes o aluno não consegue transitar, chegar até o centro, é um gasto de passagem. Então, aproveitar melhor o espaço das escolas públicas para a gente fazer cursinhos populares para as crianças e para os adolescentes. A gente também tem um projeto de educação inclusiva para pensar uma educação que leve em consideração as necessidades dos alunos, que tenha Libras, e que não seja um projeto de educação que seja segregador, né? O nosso governo federal quer fazer uma segregação educacional, a gente quer reunir, incluir e promover o respeito à diversidade. A gente também tem um projeto voltado para a segurança pública, de uma mandata de rua, que repense, junto com moradores, associações de bairro, medidas de segurança que a gente reduza conflitos sociais, mas que também entenda cada peculiaridade da região, dos bairros, que não seja porque a gente acredita que combate à violência não é uma coisa relacionada à opressão, não pode ser, tem que ser diálogo e entender o que cada bairro passa. E concluindo, que agora eu precisei da plaquinha da Giane, né? A gente tem um trabalho de repensar o nosso atendimento de saúde às mulheres, levando em consideração a saúde, o atendimento de saúde ginecológico nas UBSs. Hoje a gente tem enfermeiras que fazem esse trabalho, mas, por exemplo, inclusive por experiência própria, a gente não tem, por exemplo, resultado de exames. São feitos exames de mulheres, exames como preventivo, mas esses exames às vezes não chegam com resultado de volta. Então, repensar a saúde da mulher na cidade. É isso. Tem mais. Obrigada, Leiliane. Agora a gente passa a bola para a professora Cristiana. Professora, seu microfone está desligado. Por ser da educação, a minha bandeira principal, a minha militância principal é pela educação pública de qualidade. E falar nessa educação pública de qualidade tem que falar na valorização dos profissionais de educação. Então, duas bandeiras que têm nos inquietado bastante, é o famigerado artigo 9º da Lei 13.012, desde 2014, que tem nos consumido aqui em Juiz de Fora, que acaba com a nossa carreira. Isso é maléfico demais, porque não gera, acaba afugentando os ótimos profissionais da educação. As pessoas acabam procurando outras coisas e deixando o campo, abandonando mesmo a bandeira da educação. A questão do concurso público, nós estamos hoje com mais de 60% do nosso quadro do magistério no município de contratados e contratadas. Isso são perdas inestimáveis há 10 anos. Isso só para vocês terem uma ideia, no nosso plano de carreira, mesmo que esse famigerado artigo 9º, representa 3 triênios, representa falta de instabilidade para o nosso colega que trabalha comigo, eu sou efetivo, por exemplo, o colega do lado não tem isso, e isso reflete na educação do nosso aluno, porque você acaba não construindo um projeto, a escola acaba não conseguindo, dando continuidade ao seu projeto político-pedagógico, que a cada ano é uma colega nova que chega. Todo mundo que chega, graças a Deus, são pessoas excelentes, mas aí você tem que reiniciar todo o ano letivo, reiniciar as reuniões novamente, a gente não consegue dar um encaminhamento nesse sentido. Com relação à saúde, a minha proposta principal é que a gente faça uma descentralização de alguns atendimentos aqui em Juiz de Fora. A gente já sabe que tem OBS que tem ginecologista, cardiologista, mas a gente pode ter outros profissionais, como endocrinologista, oftalmologista. Então, dar uma
descentralizada nesse atendimento para que a saúde fique mais próxima da população, das nossas comunidades, principalmente a população idosa, neurologista. Nós estamos indo de uma pós-pandemia. Como estará a nossa saúde mental nesse pós-pandemia? Terminando já que está 1 minuto mesmo, na questão da mulher, a minha principal bandeira vai ser para a efetivação no município da lei que foi votada, lei mineira, que foi votada agora na pandemia, o projeto de lei 176 de 2019, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que fala na geração de emprego para a mulher vítima da violência doméstica. Porque falar em feminismo, falar em independência da mulher numa sociedade capitalista, tem que se falar necessariamente em emprego e renda. São essas as principais bandeiras. Obrigada, Cristiana. Agora a gente passa a palavra para Marrom Silva. Então, gente, uma da minha maior proposta, ela não sei se ela chega a ser ambiciosa, tá? Mas é uma das que eu vou lutar muito para que isso aconteça. Aqui em Leopoldina nós temos, eu quero valorizar muito o trabalho feminino. Eu quero que a mulher seja valorizada com aquilo que ela faz lá na casa dela, o seu salgadinho, o seu rendado, o seu bordado. Então, uma das minhas principais propostas é se montar um galpão cultural, né? Que não seja dentro da cidade, mas numa rodovia, onde ali, quando a gente vem do Rio para Leopoldina, a primeira parada de ônibus é Além Paraíba. Nós tínhamos aqui dentro de Leopoldina uma parada de ônibus, no qual a gente tinha um restaurante, né, para as pessoas jantarem, almoçarem. E eu quero trazer isso de volta. Eu quero que a gente faça um galpão cultural na rodovia, porque a gente corta, né, a Rio Bahia. Então, ali as pessoas vão estar com seu galpão, com seus quiosquinhos ali, né? A pessoa vai lá, lancha, vê o artesanato, o doce mineiro, as coisas que as mulheres aqui sabem fazer, e elas vão estar ali mostrando o seu trabalho, tendo a sua renda, sem precisar sair da cidade para trabalhar em outro estado, né? Sendo valorizada dentro da cidade, a prefeitura ajudando, né? Com o capital que ela puder ajudar, e a gente fazer a nossa pequena Leopoldina ser conhecida, né? Passa compra uma coisinha, leva para Bahia, leva não sei para onde, nosso nome está indo junto. Então, acho que isso é valorização da nossa cidade. Eu quero colocar Leopoldina na mídia, mostrar que aqui nós somos capazes de a gente conseguir viver dentro da nossa cidade. Não ter que sair para fora como eu saio para poder trabalhar fora. E uma das outras metas minhas também, que eu gostaria muito, é tipo que fosse uma prefeitura itinerante, que cada mês o prefeito com seu vice pudesse estar em cada bairro ouvindo a necessidade do morador. Ter aquele contato, a prefeitura com seus vereadores, mas diretamente lá dentro do bairro com a comunidade. Eu acho que isso também seria uma ideia muito bacana. Seria o momento de se ouvir, né, os anseios da comunidade. E fora, assim, gente, muitos outros que eu tenho em mente, que se eu for falar aqui, não vai dar tempo. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Marrom. Desculpa, Gi, pode falar. Obrigada, Marrom. Eu só queria comentar, assim mesmo, assim, dessa rodada, né, das propostas de vocês, de essa questão, assim, de como que quando a gente está falando de população negra, de mulheres negras, a gente está falando de um outro projeto de sociedade. Um outro projeto de sociedade. E isso se deve ao fato da experiência, de o corpo experimentar determinadas questões. Então, quando vocês falam das propostas de vocês, eu estou tomando a liberdade, a gente nem combinou isso, né, eu e Luiz, mas assim, quando vocês falam da proposta de vocês, as propostas estão encarnadas, né? As propostas estão encarnadas com aquilo que vocês vivem. E aí isso que nos falta enquanto projeto político de sociedade. Porque então, por isso que aí a representatividade, ela é uma questão muito importante, exatamente por conta disso, porque aí eu vejo mulheres, 4 mulheres, gente, não que eu não soubesse, né, mas assim, reafirma, né, 4 mulheres diante de mim que sabem o que é a vida do povo que não está sentado lá na cadeira da Câmara, né?
Então, isso é muito importante. Então, quando a gente está falando de população negra no poder, de poder para o povo preto, é exatamente essa questão de um outro referencial de sociedade, uma outra cosmovisão política mesmo, né? Aí agora fecha essa rodada com a Dandara. Até porque, Giane... Oi? Não, porque ela fala para você responder, só que a gente não fez a pergunta. Não, ela ainda não respondeu a das propostas. Tá. Você que falou antes. Tá, desculpa. Não tem problema não, querida, imagina. Foi até bom que eu ia complementar, né? Até porque nós temos uma visão diferente de mundo, inclusive. De organização do mundo, né? De organização da vida, de organização dos afetos, de organização do quintal, de como a gente faz e distribui comida, de como a gente, né? Toda a nossa organização é diferente, né? Toda a nossa organização é muito mais pensada nos nossos. Né? Então, eu acho que é importante mesmo essa questão para que as nossas necessidades sejam ouvidas, né? Na construção das políticas públicas, né? Para que a política tenha a nossa cara. E aí, pensando nisso, a gente traz 5 eixos temáticos. Né? Mulheres antirracistas, pensando sempre nessa questão de gênero, raça e classe, enquanto fatores fundamentais para o lugar que a mulher preta ocupa hoje na sociedade, estruturalmente falando, né? Sempre lembrando que não é nossa culpa. Pensando numa saúde inclusiva e numa cidade que cumpra, né? Que não só assine, mas que cumpra, porque a gente fala nem assinou, mas que assine, que pactue e cumpra com os programas, né, integrais de saúde da população negra, de saúde. Está falhando? Melhorou? Não. Maria Ângela falou que minha fala está falhando. Não, continua falhando. Está falhando ainda? Deve ser a internet. Deixa eu ver se o fone melhora. Não, agora parou de falhar. Melhorou? Acho que é o fone. Vamos ver se aí agora eu acho que dá. E aí, pensando, né, numa saúde inclusiva, numa cidade que assine os seus projetos de saúde integral da população negra e da população LGBT, porque saúde integral da população negra não é só pensar em anemia falciforme ou só pensar em hipertensão, é muito mais do que isso, né, um programa mais completo. Depois pensar também em uma educação e cultura antirracistas que formem, inclusive, porque de nada adianta uma 10.639 se você vai ter uma professora racista dentro da sala de aula, e isso acontece, a gente sabe, é estruturante da sociedade, então, inclusive, para pensar em formar pessoas que consigam melhorar os seus conteúdos, né? Em democracia participativa, que aí na democracia participativa a gente propõe uma mandata aberta, coletiva e popular, que as pessoas possam ver de verdade uma pessoa que fale igual a elas, que elas possam entrar na Câmara Municipal e ser recebidas por uma pessoa que seja parecida com elas e que tenha a mesma linguagem, inclusive, né? Que não tente se distanciar nesse elitismo da linguagem difícil, que a gente sempre confunde aí, né? Essa ideia, e também uma proposta de segurança para existir, pensando muito na mediação comunitária de conflitos, né? Na tentativa de trazer cultura, de trazer educação, de trazer renda para a periferia, mas também pensando na mobilidade urbana e no acesso à cidade. Né? Porque a gente acredita que a falta de acesso à cidade, a falta de cultura, a falta de um lugar que as pessoas possam, inclusive, perceber a sua periferia enquanto um movimento construtor de cultura, mas não porque isso não exista já lá, mas que a sociedade não leva essas pessoas para lá, né? Eu mesma, fazendo as minhas entregas, a gente se pega, nossa, será que tal lugar é perigoso? E aí você começa a pensar, é perigoso porque alguém falou para você que aquele lugar é perigoso, né? Se você for até lá, for construir aquele lugar pensando que você está acessando um lugar da cidade, ele deixa de ser perigoso. Por fim, que eu acho que é uma coisa que a nossa mandata propõe para a cultura, que é muito importante, é a questão, como a gente não quer enriquecer, né? A gente não quer entrar na política para fazer dinheiro, para poder juntar dinheiro, nem nada nesse sentido. Então a gente pretende, a gente promete uma
promessa pública em todo lugar que a gente está, que a gente vai reservar 20% do subsídio mensal líquido da mandata para projetos de cultura preta periférica, que serão agraciados depois em edital, né? Então a gente passa um ano juntando esses 20%, quando é no final do ano a gente propõe um edital que as RUTs vão ajudar a gente a construir, Laura Conceição, MC Chuchu, construir os processos desse edital para que a gente selecione pessoas que possam ser agraciadas com esse dinheiro para poder construir cultura na periferia, cultura preta periférica. Dandara, apesar do seu microfone estar falhando, a gente conseguiu... Aqui. Apesar assim, do seu microfone estar falhando, a gente conseguiu compreender bem. Mas eu tô achando que é um problema de mau contato nele, assim, de repente falar sem ele na próxima, acho que vai ser melhor, assim. Bem, né, tá uma maravilha o debate até aqui, assim, né, muito obrigada, meninas. E aí eu queria, né, fazer uma próxima pergunta, né, que diz respeito muito a todos nós, né? Como população negra, né, e como as mulheres também, podem se beneficiar com o mandato desse grupo, dessa vereança de mulheres negras. Entendeu? Como a população negra e as mulheres podem se beneficiar de um mandato de mulheres negras. Aí a primeira a responder agora vai ser a Dandara, e depois a Marrom, a Leiliane e a Cristina. Isso. Cristiano. Vamos fazer um teste. Continua falhando? Porque eu tirei o fone. Eu nem comecei a contar aqui. Mas eu acho, assim, vendo sempre, eu acho sempre que é uma posição, assim, que você fica, assim, ó, quando você está mais para próxima, parece que falha menos. Quando eu estou mais perto, assim... Isso. Aí, sempre que você fala assim, deixa eu ver o que está acontecendo, aí você muda o corpo, aí volta a falar normal. Ah, tá. É porque eu gosto desse lugar, assim, porque ele é confortável para mim, eu tô no sofá, mas às vezes eu chego muito para trás mesmo. Acho que agora ficou bom. Então, assim, eu imagino, né, e eu acredito que esse lugar, né, ele serve para a gente ter espaço de acesso de igual para igual, né? Sabendo que existe ali uma representatividade igual a essas pessoas, né? Para que a política seja um lugar de emancipação e não um lugar de medo de acesso, um lugar que você se sente desconfortável de chegar, né? Eu, por exemplo, hoje, a última vez que eu fui na Câmara foi quando eu fui receber a medalha Rosa Capinta e estava muito bonito, tinha muita gente preta, mas ainda assim você se sente desconfortável no espaço, né? Então, uma mulher preta na Câmara Municipal de Vereadores vai além de representar, né, enquanto mulher preta, que é muito importante, óbvio, né? É muito importante que outras mulheres percebam que elas podem estar naquele espaço, porque além dessa questão da gente não ter o acesso por conta da questão do tempo, do trabalho, dos lugares onde a gente ocupa, existe a questão também da gente achar que aquele não é espaço, aquele lugar não é nosso, por conta exatamente, né, como a Maria Luísa às vezes fala nas suas sketches, né, fique no seu lugar, esteja no seu lugar, um pensamento colonial que a gente tem de que existe um lugar para determinada pessoa. Né? Então, é estar o corpo preto, porque o corpo preto ele é político o tempo todo. A gente não tem como acordar de outro jeito. Né? A gente dorme e acorda preta. Então, o nosso corpo é preto, político o tempo todo. Primeiro, para isso, para representar. E segundo, para construir política pública, como já falei, pensada sempre no nós por nós. Né? Política pública, exatamente nessa organização que Janelisa fala, de uma nova cosmovisão de mundo, porque esta é a nossa visão de mundo, né? Esta é a nossa visão de que nós estamos sempre pensando em nós para construir política, em nós e nos nossos, e não só em mim, ou não só nos meus, né? nos
naqueles que me representam. Quando a mulher preta se movimenta, e a gente tem percebido muito isso em Juiz de Fora, toda a sociedade se movimenta junto com ela. Então, eu acho que é muito importante, inclusive, para mudar a estrutura de pensamento, como a professora Cristiana falou. Eu quero ver nas urnas. Eu acho que o processo político, ele em si já é pedagógico. A urna vai ser muito importante para a gente, porque no dia 1º de janeiro, tá 4 caras pretas tomando aquela cadeira, né, ocupando aquele espaço, metendo o pé na porta, é muito importante. Mas o processo de construção, de mostrar para as pessoas que existe possibilidade, é esperançar os corações de que uma nova política é possível. Obrigada, Dandara. Assim, continuou falhando, mas a gente conseguiu compreender. Agora foi interessante isso, porque passou o gatinho da Giane avisando ela que ela tinha que levantar a placa. Aí quando ela baixou, ele pegou e voltou. Marrom, passo a palavra para você. Bom, eu acho assim que vai ser muito interessante aqui para Leopoldina, né? Nós já temos uma pessoa que já foi vereadora, né? Que ela é negra e ela está concorrendo à prefeitura, né? Esse ano ela está se candidatando à prefeitura. Enfim, eu acho que vai ser muito desafiador, né? Para a mulher negra que entrar dentro daquela Câmara esse ano com todos esses problemas que nós tivemos durante 2009, essa pandemia gritante, esse desemprego surreal que está, não só aqui em Leopoldina, mas em todo lugar que a gente vê, né? Tá muito desafiante. Eu acho que vai ser muito desafiante para uma negra, né? Para uma mulher negra esse ano aqui dentro de Leopoldina. Como eu já havia dito para vocês, é uma cidade pequena, ainda assim, o racismo, o preconceito, ele grita de todas as formas, né? Não, ainda existe isso nesse século XXI, ainda tem esse racismo. Mas eu acho assim, para uma mulher negra, de comunidade, com muita vontade de lutar por aquilo que ela vive no dia a dia e querer levar lá para o seu prefeito eleito, né? A necessidade que a gente tem, vai ser um desafio muito grande. E vai ser desafiador, né? E, ao mesmo tempo, importante para a sociedade entender que a gente tem capacidade de gritar por aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Leopoldina precisa urgente de uma renovação. E eu estou aqui querendo contribuir para isso. E eu acho que, como eu vou voltar de novo a dizer para vocês, vai ser muito desafiador. E, ao mesmo tempo, desafiador e, assim, surreal para Leopoldina o que vai acontecer esse ano aqui. Eu estou muito confiante. Ah, que bom, Mar. Agora eu passo a palavra para a Leiliane. Então, eu acredito que quando a gente finalmente quebrar essa barreira e ocupar a Câmara e trazer para a Câmara a voz de vários grupos até então que nunca estiveram lá, a gente vai conseguir realmente pensar numa cidade diferente, numa cidade que consiga ser melhor para todo mundo, que as pessoas consigam ter direito a ela, que as pessoas possam se orgulhar de falar, nossa, Juiz de Fora tem representatividade, né? A gente sempre fala que, por exemplo, não existe você dar voz para outra pessoa, todo mundo tem voz. A diferença é que as pessoas não têm espaço lá dentro por conta de vários fatores que a gente já citou aqui. A gente propõe um mandato aberto e um gabinete aberto com plenárias populares exatamente para isso. A gente não quer ser a voz de ninguém. A gente quer que as pessoas falem com a gente, sabe? Que somem nessa voz. Eu acho que sim, é possível a gente ocupar esse espaço na Câmara, é possível que realmente a gente se organize para isso, a gente tem se organizado. Eu quero muito ver todas essas caras aí no dia 1º de janeiro ocupando esse espaço, porque é mais do que necessário. O que adianta a gente falar de uma cidade antirracista, falar que a cidade pode ser melhor para as mulheres, se a gente não está sentado no espaço que toma realmente essa decisão? A gente não está lá com a nossa vivência, como a Giane falou, com o nosso corpo e a nossa experiência, no espaço que de fato vai conduzir aquele caminho. As pessoas que estão lá podem até fazer alguma lei nesse sentido, mas eles nunca vão saber o que realmente se passa com a gente, eles nunca vão viver
as coisas que a gente já viveu até aqui, porque não são corpos negros, não são corpos femininos, não são corpos de periferia. Só a gente sabe o que que é. Só a gente sabe o que que o nosso povo precisa aqui para a cidade, o que que o nosso povo está tantos anos reclamando. A gente sabe de cor, porque a gente vive isso todo dia, e a gente vai, infelizmente, vai continuar vivendo isso ainda muitas vezes. Então, é a hora da gente sentar lá, levar essas demandas, que é a maioria das demandas da cidade, porque nós somos a maioria na cidade, entende? E quando a gente se unir, se juntar e sentar nesse espaço, a gente vai mostrar o quanto que a gente não é minoria. Somos mulheres, somos negras, somos periféricas, somos trabalhadores, e nós somos a maioria. E se a gente é a maioria, a gente tem que ser maioria lá também. Isso aí, Leiliane. E agora, para fechar essa rodada, passo a palavra para a professora Cristiana. Já fazendo gancho com a Liliane, representa muito. Nós somos 50% da população brasileira e somos mães da outra metade. Então, a gente precisa estar nesse espaço representando, que é um espaço que é nosso, entendeu? Temos que ser protagonistas. E mais do que isso, a nossa campanha em si, a eleição, se formos eleita, a composição de uma nova Câmara em qualquer município desse país, que tenham mais mulheres, principalmente mulheres negras e periféricas. Eu vi no chat alguém comentando a diferença entre ser mulher e mulher negra. Infelizmente, a história nos colocou essa diferença, que sempre fomos um povo excluído. Nós não estamos... Claro que eu estou torcendo por várias companheiras, mas ser mulher e mulher negra nesse espaço, que majoritariamente é branco e masculino, é praticamente uma revolução. Mais do que isso, quando nós conseguimos, de fato, fazermos isso em qualquer Câmara deste país, quiçá no Congresso, nós conseguiremos realmente viver uma democracia. Que uma democracia que não consegue sequer eleger os N representantes da sociedade não é um espaço, não é um país democrático, isso não é uma democracia, isso é uma falsa democracia. Uma democracia que a gente ainda precisa lutar para ser protagonista e não só coadjuvante, não é de fato um país democrático. Então a gente tem que dar nós temos que avançar muito ainda. Mas ao mesmo tempo, nós, por nós mesmas, só de estarmos compondo esse quadro aqui hoje com 6 mulheres maravilhosas, já somos exemplo. Eu me baseio em exemplo. Eu tenho N companheiras que são exemplo. Como a Giane abriu no início a nossa conversa, honrar os nossos ancestrais. Eu honro, e muito, não só os da minha família, como da história como um todo. E isso é muito para a cidade. Para a minha aluna, para o meu aluno da periferia, para a minha comunidade da periferia, para o lugar onde eu estou, para o lugar onde as escolas estão, as escolas públicas principalmente, estarmos nesse espaço e conseguirmos a vaga dentro de uma Câmara, significa o sim, nós podemos. É muito mais, gente, porque é difícil você falar, você pode, menino, quanto ao redor dele, ele só vê o contrário. É o colega que é assassinado, é a colega que trabalha, é a mãe que trabalha desesperadamente, é o pai que está encarcerado. Então, ele precisa do exemplo, precisa de exemplo como o nosso, que somos também pessoas de periferia, que somos pessoas de família simples, que tanto lutamos, como está aí a companheira Marrom e tantas outras nesse país, que estamos chegando no lugar. Então, essa Câmara, para mim, essa eleição, para mim, aqui de fora, vamos falar do nosso local, ela representa, primeiro, a representatividade, ter alguém lá de fato, ela representa protagonismo, ela representa ousadia, porque nós todos sabemos quanto é difícil estar nesse espaço aqui hoje, e ela é principalmente exemplo a ser seguido. E mais do que isso, um compromisso mega, que você pode ter certeza que a nós, mulheres, qualquer uma de nós aqui eleitas, espero que todas, não será permitido dar um passo errado. Um errinho, uma caneta que cair no chão não será cobrado como se fosse um roubo à mão armada a um carro forte. Vocês podem ter certeza que a luta só está começando. É verdade, não tenha dúvidas disso, Cristiana. Antes de passar a palavra para a Gi, eu queria só comentar sobre algo que o Wagner falou aqui nos comentários, foi direcionado a Marrom, mas é muito interessante porque ele menciona, né, que não adianta, né, ter candidatas negras, né, se não tiver uma pauta voltada, né, para a questão da negritude. Aí ele dá um exemplo, que eu imagino que seja lá da cidade dele, né, e que a candidata ao executivo, né,
né, que fala, deixa eu ler aqui, né? Vereadores de 2 mandatos e foi voto decisivo para derrota na Câmara contra a instituição do Dia Municipal da Consciência Negra. Que a Juiz de Fora a gente também teve bastante essa discussão, assim, né? Mas, assim, eu acho que essa é uma questão que assim, todos nós, em todas as cidades, a gente quer isso, a gente quer, né, a população negra quer e precisa de representantes negros, mas que não estejam lá só para dizer que conseguimos eleger representantes e representantes, né, negras, mas que essas pessoas estejam, de fato, comprometidas com as nossas causas, com as nossas pautas. Não é legislar apenas para os negros, mas que a gente precisa de uma atenção especial, né, há muito tempo, né? Passa a bola, amiga. Exatamente, acho que é isso, né? Porque hoje a gente tem tem vereador preto, né, na Câmara, né? E isso significa o quê? Né? Assim, para nós significa o quê? E aí a gente já está, né, caminhando para o final, essa última rodada mesmo para as considerações finais, e eu também vou deixar aberto para vocês, sem marcar o tempo, mas eu queria que vocês falassem, que vocês dissessem na fala de vocês, no dia 1º de janeiro, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar todas na posse, né? Com a vacina chinesa. Aí, né, a gente vai se encontrar lá. E aí, a partir do dia 2, o que é que a população negra pode esperar da Dandara, da Marrom, da Leiliane e da Cristiana, né? Como que a população negra pode contar com vocês? E aí, muito especificamente, muito especialmente, as mulheres negras, né? Então, assim, como que a mandata coletiva, né, que Leiliane e Dandara representam, né, o mandato da Marrom lá em Leopoldina, o mandato da Cristiana aqui em Juiz de Fora, como que a população negra vai conseguir se identificar diferente do que a gente tem hoje, que a gente tem gente preta, mas que é a mesma coisa que nada, né, assim, como o Wagner disse, às vezes até votando contra interesses que são interesses da nossa população, né? Então, eu queria que vocês, né, fizessem essas considerações. A gente começa com a Cristiana, depois Dandara, Leiliane e Marrom, né? E que aí vocês falassem um pouco disso e já se despedissem da nossa audiência aqui. Muito bem. A professora Cristiana eleita, a primeira coisa que eu tenho em mente é que a gente precisa dar valorização, da visibilidade ao povo negro, ao meu povo em Juiz de Fora. Quem somos nós? Onde nós estamos? Será que nós vamos ser sempre o suspeito? Um preto parado é suspeito? Um preto correndo está fugindo? Quem é o meu aluno? O que nós fazemos? O que nós produzimos? Quem são os negros de Juiz de Fora? Quais são os nossos ancestrais? Por que o negro de Juiz de Fora não está, por exemplo, no conteúdo didático nas nossas escolas, ou pelo menos na maioria das escolas públicas municipais? Então, assim, eu tenho como projeto reabrir espaços culturais para manifestação e valorização do povo negro de Juiz de Fora, e principalmente da mulher, porque a mulher negra eu não consigo mensurar estatisticamente se é só a mulher negra, claro que não é só a mulher negra, mas ela é a que mais tem coragem de fazer a denúncia, por N motivos, né? Questão, a mulher branca eu tenho também, principalmente central, ela sofre violência, mas tem a questão da família, um monte de coisa. A mulher negra, por exemplo, a vítima de violência doméstica, ela fica entre uma encruzilhada quando ela faz a denúncia. Deve denunciar, sim, mas, ao mesmo tempo, ela não contém a independência financeira dela. E aí ela fica sem saber para onde ir. Então, muitas das vezes, as mães das minhas alunas, as mães dos meus alunos, deixam de fazer a denúncia porque não tem uma independência financeira. Então, a gente tem que ter um olhar muito delicado, muito exclusivo para essa questão da geração de emprego e renda, principalmente nesse pós-pandemia. Isso não é pouca coisa. Nós temos muita mãe solo em Juiz de Fora, nós temos crianças que nem sabem quem são os seus pais, e nós precisamos dar espaço. E quando eu falo nisso, gente, eu não estou generalizando, mas eu obrigatoriamente estou falando aí que nesse grupo, mais de 80% é negra. Então, a gente tem que olhar isso. Para terminar, pessoal, eu agradeço as meninas, as Ruths, eu agradeço as colegas que compartilharam aqui conosco das experiências, Leiliane, Dandara, Marrom, Leopoldina.
Desejo uma ótima campanha, muita fibra, muita persistência, muita luta. Vamos correr atrás do voto. Estou acabando de chegar de uma chuvarada danada do voto até às 23 horas e 59 minutos do dia 14, para no dia 1º nós estarmos na Câmara Municipal e fazendo, de fato, um mandato que seja representativo das nossas bandeiras mais vulneráveis, todas elas, sem exceção. Eu quero ser, de fato, a pessoa que vai dar a voz ao povo na casa do povo. Aquele espaço é nosso, ele tem que ser ocupado por nós. Chega de ser coadjuvante, queremos ser protagonistas. Sim, nós podemos. Fui ligar o microfone e entrei no chat. Desculpa, tá? Isso. Queria saudar o Marcelo rapidamente, que falou aqui o comentário, mas também saudar o Xalá, que o orixá quem a gente sauda quando está fechando os trabalhos, né? Dizer que ele dê muita sabedoria para nós aí. Eu acho que no dia 2 de janeiro, o povo preto pode esperar com as representantas pode esperar uma política Mulher, tira esse corpo antirracista. desse conforto, chega um pouquinho para frente para a gente conseguir te ouvir melhor. Deixa eu ver. Assim ficou bom? Então, eu acho que no dia 2 de janeiro a gente pode esperar uma política feminista, antirracista. A gente pode esperar creche em horários não eventuais e não convencionais para que as mulheres consigam deixar os seus filhos para trabalhar. Pode esperar um espaço da casa de parto, que é um espaço não só, né, para que a mulher tenha uma autonomia e uma emancipação na escolha do que vai fazer com o seu corpo na hora do parto e sofra menos violência obstétrica, mas também que ela possa ter um espaço que ela possa frequentar, né? A gente sabe que mulheres pretas fazem quase a metade do pré-natal de que mulheres brancas, então que ela possa frequentar esse espaço, que esse espaço seja principalmente por conta da violência, né? Da violência obstétrica que acontece antes do parto, né? Então que ela possa estar nesse espaço. Ela pode esperar política de emprego e renda que seja antirracista, que pense nas mulheres, não só pela emancipação e independência financeira, para a denúncia do marido, ou qualquer coisa assim que seja, mas que pense na emancipação do corpo feminino, né, para que aquele corpo feminino não dependa do masculino para existir. Né? Pensar em educação e cultura antirracistas, pensar em cultura preta periférica na periferia, né, não só na Praça Antônio Carlos, mas cultura preta periférica na periferia. Pensar em segurança para o povo preto, para que o povo preto de Juiz de Fora pare de morrer simplesmente porque é preto, para que o povo preto possa acessar a cidade, para que o povo preto possa ser visitado nos seus espaços, para que o povo preto possa receber um delivery na sua casa. E também pensar em democracia participativa, para que aquela Câmara de Vereadores ela seja preta realmente, não só com uma pessoa, não só com duas, mas com 4 representantes, mas não só isso, né? Que a Câmara possa receber a população preta e para que pessoas pretas não sejam consideradas empregadas, como a Áurea Carolina, por exemplo, foi considerada empregada na primeira vez que foi trabalhar na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, para que a Câmara Municipal de Vereadores de Juiz de Fora entenda que mulheres pretas podem ser vereadoras, que elas não necessitam necessariamente ser da limpeza, do cuidado, ser do cafezinho, não desmerecendo nenhum desses trabalhos, porque eles são muito importantes, mas que a gente pode estar em qualquer lugar, ocupando qualquer espaço, construindo política pública nós por nós, sempre com muito afeto, com muita esperança para vencer esse medo que nos ronda. Então, em 15 de novembro, Dandara Felícia 50007. Agora você, Leiliane. Então,
se e vai ser, dia 1º de novembro a gente vai estar, 1º de janeiro a gente vai estar lá, né, dia 2 de janeiro, e a cidade pode esperar das tantas uma cidade que realmente use os instrumentos de combate à violência contra a mulher, que use as escolas como espaços para a comunidade, que não sejam só espaços de aula, mas que sejam espaços que a comunidade possa usar, que tenham investimento, porque a gente sabe o quanto que as nossas escolas públicas estão abandonadas, até nesse período de pandemia, né, que deveria estar sendo repensado o espaço para posteriormente receber os alunos. A cidade pode esperar uma mandata que ouça ela, uma mandata que vai subir os morros, os bairros, as comunidades, que vai ouvir as pessoas, que vai trazer as pessoas para dentro do gabinete, para que elas possam estar ali, realmente sentindo parte da política, se sentindo parte de uma casa que deveria ser uma casa do povo, que não deveria ter burocracia para a gente entrar. A gente tem que escolher roupa para entrar na Câmara, senão a gente se sente mal, né? E a Câmara é o nosso lugar, é o lugar que a gente tem que pegar mesmo o microfone e falar, olha, está acontecendo na cidade e vocês não estão nos ouvindo. Vocês podem esperar uma cidade em que a periferia deixe de ser um espaço totalmente abandonado e esquecido, mas que, na verdade, seja um espaço protagonizado, de protagonistas, e seja um espaço em que as pessoas tenham orgulho de dizer, olha, a gente tem galera da periferia sentada lá, a gente sabe quem que a gente vai procurar quando alguma coisa acontecer aqui, quando a gente precisar de alguma coisa para o nosso bairro, ou quando simplesmente a gente tem uma ideia legal que a gente sabe que vai ser maneira para Juiz de Fora. A gente pode esperar uma cidade que tenha jovens representados, né? Eu tenho ouvido muito nas minhas caminhadas dos bairros, nossa, mas você é tão jovem, nossa, os jovens não têm projetos, porque a gente não tem jovem lá dentro, né? Os jovens não são ouvidos, quando são ouvidos, a gente precisa fazer uma manifestação de rua, para que as pessoas lembrem que a gente existe. Mas não, agora a gente vai ter sim, eu tenho fé nisso, eu acredito, que ano que vem a gente vai poder falar, olha, a juventude está representada lá, a gente tem projetos para educação que lembre da juventude, a gente tem projetos de investimento para estágio, para emancipação financeira, para que os jovens não saiam da escola e simplesmente fiquem ali, sem saber para que lado que eles vão. Ou, por exemplo, não tenham grana para pagar um cursinho, mas a gente vai ter os nossos cursinhos populares dentro das periferias. A periferia tem que ser um espaço, não ser um espaço de preconceito ou um espaço de esquecimento, ela tem que ser um espaço vivo, um espaço que a gente possa ter braços da educação, braços da cultura, braços do trabalho de bairro, que é isso que a gente tanto esperou, tantos anos, e toda vez os políticos só chegam aqui na periferia quando é época de eleição. E quando chegam, já chegam com o discurso pronto e nem sequer perguntam para a gente o que vocês precisam, o que está acontecendo aqui. Então, a Juiz de Fora pode esperar uma mandata coletiva, aberta, feminista, popular, que realmente, quando a gente chegar lá, pegar o microfone e fazer o discurso de posse, as pessoas têm certeza que a partir de agora a Juiz de Fora é uma cidade para todos. E é 50, 180, tá, gente? Marrom, agora você nos brinda com suas considerações finais e a pergunta da Giane. Bom, eu quero agradecer a vocês a oportunidade, né, do convite. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada em poder, né, estar aqui representando a minha cidade de Leopoldina com as minhas propostas e com as minhas ideias. Tá? O que o povo leopoldinense, as mulheres leopoldinenses podem esperar da Marrom no dia 2 de janeiro é uma legislatura participativa. Eu quero as mulheres me ajudando a legislar. Eu não vou fazer sozinha, né? Eu preciso que elas me procurem, me deem ideias, sentem comigo. Eu vou procurar sempre estar nas comunidades, conversando com as pessoas, levando para o prefeito os anseios das comunidades, né? Que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E assim, legislar não só para o negro, mas como um todo. Mas sim, como o Wagner disse, ele é do meu partido também, é o companheiro aqui também, da minha cidade, que a gente consiga fazer políticas para os negros, né? Porque a gente está muito assim, esquecidos, muito carentes, né? Muito esquecido do acolhimento da cidade. Eu acho que nós negros nós precisamos de oportunidades. E eu acho que esse é o momento e vai ser a hora. Eu quero fazer jus cada voto que eu receber ali do eleitor, sabe? Eu quero ser uma vereadora presente naquilo que me for proposto. É o que eu quero seguir
na minha legislatura, se caso eu consiga me eleger vereadora. Então, eu quero aqui aproveitar também e deixar meu número, 13666, Marrom Silva. Eu sou a força da mulher leopoldinense, aqui em Leopoldina. Muito obrigada por tudo, gente. Um abraço a vocês. Eu estou muito feliz pelo convite, tá bom? Beijos. Gente, né, estamos chegando, né, a mais um final de um bate-papo, né, com as Ruths, e hoje com convidadas extremamente especiais, né, porque são mulheres que a gente espera que daqui a um tempo a gente possa contar com o trabalho, com a dedicação, com o empenho delas, né, na nosso trabalho legislativo, né, municipal aqui em Juiz de Fora, com a Marrom lá em Leopoldina. Foi uma conversa, assim, extremamente agradável, foi muito bom ouvir vocês, né, apesar, assim, de algumas a gente já ser mais próximas, assim, fiquei muito feliz, assim, Dandara e Leliane, a gente, assim, né, eu, né, particularmente já conhecia, assim, né, mas fiquei muito feliz que a Marrom, gente, é uma pessoa que ela começou a assistir as nossas lives e comentar lá. E um belo dia ela pega e nos fala, não, eu sou candidata, moro em Leopoldina, mas trabalho no Rio, né? E aí, e sempre assim, atuante, foi assim, a Giane falou da professora Cristina, e eu falei assim, vi que a professora Cristina já era meu contato também, assim, de Facebook. Aí eu sabia, Cristiana, desculpa. É porque eu escrevi Cristina aqui e fiquei no Cristina. Desculpa, Cristiana, eu acho péssimo errar o nome da gente, porque as pessoas me chamam de Heloísa, de Elo, só não chamo de Luísa, então eu sei como que isso é chato, perdão. Mas assim, mas eu sei que quando a Giane propôs o seu nome, que também era uma pessoa que ela sabe, né, que assim, que o pensamento é um pensamento que coaduna, né, com o que a gente quer, o que a gente espera, né, de uma vereadora. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a conversa que nós tivemos com vocês, agradecer a todo mundo que está assistindo. Hoje apareceu um pessoal novo, que eu imagino que sejam o pessoal lá de Leopoldina também, e aí eu queria convidá-los, vocês, para continuar procurando nos conhecer, né, tanto aqui no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube, sabe? A gente tem uns vídeos lá bem bacanas, e as nossas, né, tem várias coisas lá que vocês poderiam nos conhecer melhor, né? E gostaria então de deixar o meu boa noite a todos, agradecer às minhas companheiras de grupos todas, porque quando elas não estão aqui na telinha de conversa, ali nos bastidores elas continuam trabalhando, né? Então, agradecer então minhas irmãs Ruth também, a Gi, com quem eu pude dividir a tela hoje, né? Um abraço a todas e todos e todes. Então, gente, para encerrar, eu quero trazer aqui a memória de duas pessoas, né? Pensando a memória dessas pessoas como algo que nos motiva a fazer o que a gente está fazendo, como cidadãs, né? E vocês, como cidadãs que estarão na Câmara, né, a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Então, eu quero fazer uma reverência à memória de Marielle Franco e de Natanael do Amaral, né? Marielle, pelas razões óbvias, né, que a gente sabe, que foi silenciada, que foi calada, mas que deixou aí diversas sementes, né? E que a gente vai seguir se rejeitando, se recusando a se calar. E Natanael do Amaral, aí eu preciso até respirar assim para falar, né? Que foi o primeiro vereador preto de Juiz de Fora, né? Junto até com o Wilson Novaes. Mas Natanael tem uma história com a minha família e foi o primeiro vereador do PT, né, em Juiz de Fora. E o Natanael, quando assumiu a Câmara de Juiz de Fora, os mecanismos que a Câmara foi, que os pares foram usando para silenciar o Nata, né, foram dos mais cruéis, dos mais absurdos possíveis, né? E o Nata seguiu até o final do mandato, né? Ele entrou com uma condição financeira na Câmara e saiu com a mesma condição financeira, né? E honrou
o povo que o colocou lá, né? O povo de Santa Luzia, né? De vários movimentos, né? Da Igreja Católica Progressista de Juiz de Fora. Então, eu acho que esse momento aqui, né? Em que a gente ocupa esse espaço como mulheres negras é também uma continuação da Natanael e outras pessoas que tombaram, né? Puderam fazer para que a gente chegasse nesse momento. E aí eu desejo muito, né? Muito, além de sorte e axé para todas vocês, né? Para que no dia 15 as urnas digam, né? Que reconheçam aquilo que vocês representam e aquilo que vocês são. E eu desejo muito que o povo preto compreenda que a gente precisa se aquilombar, né? Que se a gente não se juntar entre a gente, essa situação vexaminosa que a gente vive enquanto população negra no Brasil, ela tende a piorar, principalmente com esse desgoverno que a gente tem agora, né? Então, que o povo preto, que as Roots possam estar cumprindo um papel de levar um momento como esse. Eu vi quando a Ana Cláudia falou que acabei de decidir meu voto, eu fiquei, né? Eu queria saber quem que é, mas assim, mas assim, eu fiquei super contente, né? Porque então nós estamos cumprindo esse papel e de fazer as pessoas pretas desse país e aquelas que não são pretas, mas que são antirracistas, racistas, entendam que a gente precisa se juntar, que a gente precisa estar juntos, juntas e juntes para fazer de fato uma sociedade onde caiba todo mundo. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade de vocês, por estarem aqui nessa noite, e todo o meu axé, né, que toda a divindade, que toda a providência divina abençoe vocês e que vocês cheguem no dia 15 de novembro, às 7 horas da noite, eleitas, né? E que a gente possa ir lá na diplomação no dia 18 de dezembro, que a gente possa ir no dia 1º comemorar, tá bom? Tudo de bom, que Nossa Senhora Aparecida abençoe todas vocês. E olha só, aí a Luísa falou das nossas redes sociais, vejam as nossas redes. Esse vídeo, né, ele sobe para o YouTube, então depois vocês podem compartilhar. Quem não teve possibilidade de acompanhar toda a conversa, pode ver depois no YouTube das Roots. E convidar vocês para no sábado que vem a gente vai estar aqui no mesmo horário, conversando com a Carmen Faustino, porque a gente conversa sobre política e a gente conversa também sobre erotismo, que é coisa muito séria, né? E que é também direito, a gente tem direito ao erotismo. Então, a gente vai conversar sobre isso com a Carmen Faustina no próximo sábado. E aguardem que em breve estaremos lançando uma série chamada Mulheres das Roots, né? Alguns vídeos que vão aparecer para vocês aí nas redes sociais das Roots. Um abraço e um axé enorme para todo mundo que esteve aqui conosco, para as nossas candidatas, e até a vitória. Beijo, obrigada. Xangô nos traga justiça. Obrigada. Beijo meu. Gente, obrigada. Beijo meu e da marronzinha para vocês. Beijo. Ficou linda essa marronzinha. A marronzinha. Beijo, gente. Minha mascote. Linda. Isso aqui é um trabalho de uma artesã leopoldinense. Maravilhosa, isso aí. Ó, chiquetérrima. Nossa, arrasou. Beijo. Beijão. Beijo, boa sorte.